Não bateu o sinal de início, mas já vamos abrindo em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo. Depois vamos lendo assim os versículos e explicando. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis diante, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Oremos mais uma vez. Senhor, tua palavra é a verdade. Precisamos ouvir, ó Deus, sobre todo o desígnio do Senhor para as nossas vidas.
Que este estudo, Senhor, essa ministração, seja espiritual, íntima, trabalhando nos nossos corações. De fato, transformando a nossa vida, renovando a nossa aliança com o Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor, de uma forma muito particular. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor mesmo nos coloque diante da cruz para recebermos perdão, poder santificador para abandonarmos as más obras e seguirmos o Mestre, praticando boas obras para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui menciona sacerdote, então nós sabemos que está falando de Israel. Mas se nós tirarmos do texto esta parte que conseguimos identificar que é Israel, ou seja, sacerdote, Efraim, a própria palavra Israel, irmãos, nós poderíamos pensar que está falando de qualquer outro lugar menos Israel. Porque no meio do povo de Deus acontecendo tudo isso, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Aí você pensa, está se referindo ao Egito, à Babilônia, à Síria, esses lugares assim? Não, irmãos. Estava falando de Israel. Talvez o período mais baixo da história de Israel, comparado apenas ao tempo do livro de Juízes, que também foi outro período totalmente depravado, imoral. Deus então tem o que aqui? Uma contenda. Veja aí o versículo 1. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Contenda, às vezes nós damos essa palavra num sentido sempre negativo. É uma pessoa que gosta de contenda, gosta de briga, gosta de colocar um contra o outro. Está com muita contenda, ou seja, muita briga interna, etc. Muita rivalidade, essas coisas. Mas a palavra contenda aqui, obviamente não tem esse aspecto, porque está falando que o Senhor tem uma contenda. Se refere a uma controvérsia, então. A palavra contenda também teria essa variante, essa significação. Controvérsia. O ambiente, então, aqui é de fato um tribunal, em que Deus tem uma contenda, ou seja, uma controvérsia, uma acusação contra o seu povo e contra os sacerdotes. É fato, irmãos, que Deus é juiz. Mas dependendo do contexto, ele pode usar, por exemplo, a figura do acusador. Isso acontece em Isaías, por exemplo. Miqueias, em outros lugares. Abra lá em Miqueias, aí para frente. Fica mais claro o que eu estou falando. Em Jó acontece algo parecido também. Deus chama o seu povo e diz assim: vamos conversar então, vamos colocar tudo na mesa? Vamos ver o que eu tenho feito, o que vocês têm feito? Parece estranho Deus fazer isso, irmãos. Mas Ele ama tanto o seu povo que Ele faz. Em extrema humildade, compaixão. Ele ouve. Miqueias, capítulo 6.
Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Olha só, defende a tua causa. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor. Mas, por favor, não é contradição, obviamente, isso seria o impossível no ser de Deus, alguma contradição nele, é controvérsia, tá? E vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Deus irá, então, testemunhar. Seria mais ou menos depor, dadas as devidas proporções. E tem aqui as testemunhas. A criação tem testemunhado o que Deus faz e o que o povo de Israel faz. Deus então se levanta, versículo 3, e diz: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Irmãos, Deus falar isso para o seu povo, hein? É como se ele estivesse dizendo assim: por que vocês estão enfadados de mim? Por que vocês não me querem? Por que vocês não querem adorar? Por que vocês não querem orar? Por que vocês não querem clamar? Por que vocês não querem ler a minha palavra? E Deus chega a dizer: que te tenho feito? Irmãos, Deus só faz o bem sempre. É impossível que Ele faça o mal no menor sentido, no menor tempo. É somente o bem, para a minha vida e para a sua. Portanto, o cristão não deve dizer, há males que vêm para bem. Como se tivesse assim, há males. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É óbvio, irmãos, o que a gente sabe? A gente não sabe nada. O pouco que a gente sabe é suficiente para ser salvo e buscar a santificação. Agora, no que se refere ao futuro, aos caminhos de Deus, o que Ele está fazendo. Então Deus diz: povo meu, que te tenho feito, com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Olha o que eu fiz na sua vida, Israel. Somente o bem, proteção de Deus, cuidado de Deus, amor de Deus, presença de Deus, providência de Deus, sustento de Deus. Eu tirei vocês do Egito, coloquei diante de vocês Moisés, meu servo. Nenhuma nação teve vitória, nenhuma nação amaldiçoou Israel, meu povo. Versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Ou seja, diante desta palavra do clamor cheio de amor de Deus, clamor apaixonado, por assim dizer, de Deus, o meramente religioso poderia dizer o seguinte: não, então vamos oferecer um sacrifício. Hoje seria algo equivalente assim: eu me afastei muito de Deus, eu não tenho buscado a presença do Senhor, etc. Domingo que vem eu vou começar a entregar o dízimo. É isso que se coloca em primeiro lugar? Em algumas igrejas pode ser, aqui não. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. E nem, eu vou entregar uma esmola, então vou fazer alguma coisa. Não. É mais ou menos isso que o israelita está dizendo. Então vou lá sacrificar um animal e queimá-lo. Não. Olha aí o versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, como a pessoa dissesse assim: quanto mais melhor então. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma.
Não, vamos ver o que Deus quer, irmãos, de nós. Em primeiro lugar, antes de tudo, Ele te declarou ao homem o que é bom. Que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer. Não sacrifícios, obras, boas obras, obras religiosas. Entende, irmãos? Tudo isso é uma prática da justiça, certamente. Deus ordenou os sacrifícios, o povo tinha que entregar os seus sacrifícios, mas não pensar de uma forma mecânica na vida religiosa. Então vamos oferecer um sacrifício, estará tudo bem entre nós e Deus. Capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O povo também aqui estava muito afastado de Deus. Como termina o livro? Versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é como o Senhor? Quem perdoa como Deus perdoa? Quem ama como Deus ama? Quem faz por alguém o que Deus fez por nós? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? O próprio Deus, por ser verdadeiro, por ser fidelidade, diz: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Então Israel está dizendo: Senhor, apesar de tudo isso, tu és um Deus perdoador. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará mais uma vez a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, por que eu li, irmãos, Miqueias aqui no contexto que estamos estudando Oséias? Porque Deus traz a acusação, ou seja, Deus aponta o pecado para que o pecado seja tratado, para que o pecado seja abandonado, para que o pecador volte para o seu Deus. Se estamos fazendo alguma coisa errada, nós temos que ter um sentimento assim: eu quero que alguém chegue e fale que eu estou fazendo, para mudar, para melhorar, para corrigir. Eu não quero que Deus coloque o dedo na minha ferida, Ele coloca para curar, com óleo, com bálsamo, mas Ele coloca aquele remédio que ardia muito antes, mas curava. Hoje é tudo muito assim, mais leve, né? Mas antes ardia que só os remédios, arranhava e tudo, mas a gente sabia que era aquele lá que ia funcionar mesmo. Muitas vezes, irmãos, é assim que Deus cura. Arde, incomoda. Ninguém gosta, por causa do orgulho, viu? Isso é por causa do orgulho. Ninguém gosta de ouvir que está errado, está fazendo uma coisa errada. Mas a gente precisa aprender a ouvir, irmãos. Não ficar assim incomodado porque disse: não, mas procede isso. Às vezes a pessoa nem falou da melhor forma, mas deixa ele com Deus. O que ele falou? Será que não é importante pensarmos? Quanto mais, irmãos, Deus vai chegar então diante desta controvérsia, essa contenda, e dizer para o povo o que está faltando e o que eles estão praticando e não deveriam praticar. Saímos então de um contexto familiar, que era o caso de Oséias. Uma história assim, pesada, triste, conturbada, mas que ilustrava o Deus fiel.
chamando o seu povo de volta. Vocês estão caídos, vocês adulteraram, vocês foram atrás de outros deuses, vocês foram atrás dos ídolos. E o Senhor está chamando de volta. Volta. Volta, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Está lá no livro de Oséias, no finalzinho. Saímos então da metáfora do lar, da ilustração, que é a própria vida de Oséias, para o tribunal, aqui no capítulo 4. Deus fala com o povo, Deus fala com o sacerdote, Deus fala novamente com o povo e depois fala com Judá. Na leitura bíblica é importante observar a dinâmica. Agora o Senhor está se dirigindo a este. Agora o Senhor está se dirigindo àquele. Vejamos, pois, versículo 1. O que estava faltando? O que estava ausente? Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Versículo 1. Verdade aqui, irmãos, é algo mais profundo do que seria exatamente assim, só o oposto de uma mentira. Por exemplo, quando a gente fala assim, Deus é verdade, a gente não quer dizer só que Ele existe, que Ele é. Quando nós falamos que Deus é verdade, ou seja, Ele é veraz, Ele tem a fidelidade nele, a veracidade de Deus, pode confiar. Ou seja, Ele é verdade. A ideia, portanto, aqui de verdade é essa, fidelidade. Sabe quando você diz assim, aquele ali é verdadeiro? O que ele falar você não fica duvidando. Confia. Veracidade, fidelidade, amor. Interessante como as coisas se relacionam. Porque quando nós amamos, necessariamente somos verdadeiros. É impossível existir um relacionamento de amor onde não existe a verdade, ou seja, a fidelidade. Quando Paulo diz em Efésios para nos revestirmos do novo homem, a primeira coisa que ele traz é justamente essa: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E olha a explicação, o fundamento que ele dá: porque somos membros uns dos outros. Somos membros. Se nós somos membros, se nós somos unidos, se nós vivemos num contexto de amor, necessariamente deve ter a verdade na nossa vida, na nossa boca, nas nossas palavras, no nosso coração. O casamento não vai para frente se não houver verdade. Quando diz eu te amo e realmente ama. Por isso que não tinha amor, não tinha verdade, e especialmente não tinha a fonte de todo amor possível, Deus, nem conhecimento de Deus. Se não há conhecimento de Deus, eu pergunto, há amor? Se não há conhecimento de Deus, há verdade? Também não. Quem não é da verdade é da mentira, o pai da mentira é o diabo. Por isso que aqueles religiosos eram falsos, porque eles não conheciam Deus. E olha só, conhecimento, verdade, amor. O que Jesus disse lá em João? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, a nossa oração, irmãos, deve ser essa: Senhor, eu quero te conhecer, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Quando nós conhecemos a Deus, e conhecer a Deus é ter um relacionamento com Ele, é ter intimidade com Ele. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos uma relação muito íntegra
com a verdade e vivemos também em amor. O Senhor então aqui traz o veredito. O que estava faltando? Verdade. Estava faltando amor. Estava faltando conhecimento de Deus. E o que tinha? O que estava faltando era isso: verdade, amor, conhecimento de Deus. Então, se isso não está presente, o que está presente? Já imaginamos o seguinte, irmãos: tudo aquilo que é pecado. Porque onde não há verdade, há mentira. Onde não há amor, há tudo aquilo que não é amor. E tudo aquilo que é contrário ao conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, ou seja, jurar sob maldição, mas um juramento falso. Mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos, ou seja, o roubo, e homicídios sobre homicídios, ou seja, assassinatos. Qualquer pecado, se você olhar, tem alguma relação com as virtudes que estão em cima. Mentir, porque está faltando verdade. Matar, furtar, adulterar, porque está faltando amor. E também verdade, mas eu falo assim, uma relação mais direta um com o outro. Mas tudo isto do versículo 2 é porque realmente está faltando o conhecimento de Deus. A nossa sociedade, irmãos, procura às vezes justificar os erros, dizendo o seguinte: roubou, matou, porque lá atrás, quando era uma criança, aconteceu isso e aquilo, então por isso que hoje ele é assim. O homem é responsabilizado pelos seus atos, na palavra de Deus. Nunca o pecado é atribuído a outra coisa que a pessoa fez, então por isso que eu cometi. O pecado é nosso. Por isso que Davi diz no Salmo 51, eu pequei contra ti, eu pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos. Amados irmãos, vamos buscar o conhecimento de Deus. Vamos buscar uma vida com Deus, andar com Deus, orar, ler a palavra de Deus. Sejamos irmãos verdadeiros, sejamos pessoas que amam. Verdade, amor, conhecimento, ou seja, relacionamento de Deus. É óbvio que não está falando daquele conhecimento meramente de informações, porque esse conhecimento até o inimigo teria. Está falando do conhecimento relacionamento. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, então é o oposto do perecer. É o conhecimento relacionamento. Quando diz o homem conheceu a sua esposa, quer dizer, ele teve intimidade com a sua esposa. Qual que é o efeito do pecado até na criação, poderíamos pensar. Versículo 3. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. O que tem a ver o peixinho do mar com o pecado do povo de Israel, não é? A terra, o animal do campo, a ave do céu, o que tem a ver? Meus irmãos, a criação, até a criação, sente o peso do nosso pecado. Lembra lá em Gênesis 3, quando o homem pecou e a criação foi afetada? E é por isso que em Romanos 8, Paulo diz que esta criação está num cativeiro, está numa situação menor daquela que foi criada. Quer dizer, essa criação deveria ser melhor.
O homem deveria dominar a criação, não com este esforço que tem sido feito, mas de uma forma trabalhosa, mas não tão pesada e difícil. A criação tem sentido o efeito da queda. O mar, a terra, o céu. E cada vez mais nós temos visto, irmãos, uma desordem climática no mundo, não é? Cada vez mais. Então, até os animais sentem o peso do pecado. Até a criação é afetada pelo pecado. Porque o pecado desenfreado retém a bênção de Deus. É Deus quem envia a chuva. E a chuva é necessária para toda a criação. É Deus quem envia o gafanhoto, lá na praga do Egito, no livro de Joel. Ele mesmo fala isso em Crônicas, para consumir a terra. Amados, o pecado estraga muita coisa boa que Deus criou. A criação de Deus é maravilhosa. Nós precisamos rogar que o Senhor nos dê olhos para ver a sua criação. A beleza da criação, dos animais, do mar, do céu, enfim. Mas o pecado tem atingido e roubado tudo isso. O homem tem agredido, por assim dizer, a criação. Até a criação natural mesmo é afetada pelo pecado, pelo nosso pecado. Este mundo, irmãos, é um mundo caído. Nós vivemos aí todo esse período nessa situação dramática, tensa, cansativa. Quando pensamos que a coisa estava melhorando, teríamos um período agora mais tranquilo. O que entra? Agora a guerra. Rússia, Ucrânia, aquela tensão nos Estados Unidos, China, Europa. Qual que é a proporção disso? Ninguém sabe. Isso é o mundo que nós vivemos hoje. Por isso que o nosso coração cada vez mais se projeta, se lança e olha para aquele novo lugar que Deus preparou para nós, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A justiça habita naquele lugar, a justiça reina naquele lugar. É o Éden restaurado. A árvore da vida está lá. O fruto é para a cura dos povos. Portanto, enquanto estivermos aqui, a experiência será de alegria, mas sempre misturada com alguma dor, alguma dificuldade, algum sofrimento, até que chegamos lá para realmente desfrutarmos de uma forma final da plenitude de alegria na presença do Senhor. Quando falta o conhecimento de Deus, nós vimos aqui que estava faltando esse conhecimento, versículo 1. O pecado prevalece. E aí alguém rapidamente poderia pensar o seguinte: mas de quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Isso é muito perigoso, irmãos, porque nós temos a tendência de colocar a culpa sempre no outro. O culpado é o outro. É chamada síndrome de Adão. A mulher que me deste. Eu pequei porque a mulher que me deste, tal. Aí Deus vai até a mulher, ela diz, a serpente. Quer dizer, quem é o culpado nessa história? O maior culpado ali era Adão. Mas um foi jogando assim a culpa para o outro. No versículo 4, essa é a ideia. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Olha só, por que Adão tinha uma culpa maior ali no Éden? Porque Paulo diz que ele não foi enganado, quem conversou com a serpente foi a mulher. Ela foi enganada. Paulo diz, Adão não foi enganado. Os dois estão errados,
mas o peso sobre Adão é maior porque foi uma coisa mais deliberada. Tanto que diz o texto lá, a mulher deu do fruto, ele pegou e comeu. Foi uma coisa grosseiramente assim, decidida contra Deus, sem ter sido enganado. Em qualquer situação, irmãos, a culpa de quem dirige é maior. Adão ali foi colocado como cabeça da mulher, e é assim até hoje. O marido é o cabeça do seu lar. Isso é uma ordem da palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Uma ordem da palavra de Deus. Portanto, olhando para o Éden, o diabo é o diabo, né? Ele está fora disso aí. Ele é condenado. Mas olhando para o Éden, se colocarmos os dois, a força da culpa, a força da atenção, com quem Deus irá tratar primeiro? É Adão. Portanto, se o lar está assim solto, está solto, não se busca a Deus, não se ora, não lê a Bíblia, há coisas ilícitas na casa, vamos supor, só supondo, que Deus viesse tratar desse assunto, com quem Deus falaria primeiro? Com o homem. Da mesma forma, irmãos, aqui, a culpa maior do povo estar desta forma é do sacerdote, que deveria ensinar a palavra e não ensinava. Agora, como sacerdote, era aquele que Deus havia colocado, o próprio Deus iria tratar com ele. Versículo 5: tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. E aí Deus usa a metáfora da vida de Oséias para falar que Israel iria enfrentar o exílio. Mas olha só, tropeçarás e o profeta tropeçará. Que coisa triste, lamentável, porque o profeta era para conduzir o povo na verdade. O povo realmente tende ao tropeço. É a tendência desde lá da história de Israel, e você vai lá para trás, também os patriarcas, você olha a vida da igreja também, mas aquele que Deus chamou tem que se levantar e pregar a palavra de Deus para dizer para o povo, olha, o caminho é este, andai por ele, o Senhor está falando. Agora, se o profeta está desencaminhado, se o sacerdote está desencaminhado, ai do povo então, ai do povo. Se o pastor, o presbítero, o diácono, os oficiais estão tropeçando, ou desanimados, ou qualquer outra coisa, ai do povo. Porque reflete, irmãos, nós sempre refletimos a liderança que nós temos. Nós sempre carregamos na nossa vida aquilo que recebemos dos nossos pais. Nós sempre refletimos aquilo que nós recebemos da liderança dos oficiais da igreja. Nós sempre também receberemos, viveremos de acordo com o governo mais local, da federação, do presidente. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja, mas não são conhecimento de fatos, irmãos, de informações. Está faltando conhecimento de Deus, da lei de Deus. Mas olha só, por que o povo não tinha conhecimento então? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O povo não tinha conhecimento de Deus, o povo não tinha conhecimento da palavra de Deus, porque o sacerdote não tinha palavra de Deus também para entregar para o povo. Quando não tem pregação, o povo de Deus padece.
O povo perece. Se o sacerdote, se o pastor, o presbítero não está pregando a palavra de Deus, o povo não tem conhecimento de Deus. Agora pense só, naquela época, não tinha esse privilégio maravilhoso que nós temos hoje, ter uma Bíblia encadernada aí na sua mão. Em outros lugares ainda também. Então, você pode livremente ler em casa o quanto quiser e puder. Naquela época não era tão simples assim, tão acessível. Dependia muito de ouvir alguém. Países perseguidos hoje é assim. Quem consegue algum pedacinho ali da palavra de Deus, decora. Porque aí em outro momento vai falar o texto para os outros. Aquele ali conseguiu um pedacinho de João. Vamos lá, vamos pegar com ele. Então depende. Um compartilhando com o outro. Nessa época, também, ninguém tinha um rolo. Eu tenho aqui todos os livros aqui dos profetas. Não tinha isso. Dependia muito do ensino do sacerdote, dos anciãos, ali nas tribos de Israel. Agora, se o próprio sacerdote não fez caso, olha aí, ele rejeitou o conhecimento, o que ele vai trazer para o povo? O que Deus requer do sacerdote é o conhecimento da palavra. O que Deus requer? Pastor, presbítero, são responsáveis pelo ensino da igreja. Acima de tudo, oração e pregação. Pregação pública, que é do púlpito, e pregação particular, que é no aconselhamento e nas visitas. Ou seja, o ensino. Aplicação da palavra. O povo, então, aqui é a medida do sacerdote. O sacerdote é a medida do povo. Como que eles superariam isso? Ainda que um ou outro buscasse, etc. Mas o que é mais normal, o que é mais natural, o que se vê mais, é o seguinte: o povo reflete muito a liderança que tem. Deus então diz lá em Malaquias, olha só, eles já voltaram do exílio, aqui está antes do exílio, em Oséias, Malaquias já voltaram do exílio. No capítulo 2, falando aqui dos levitas. Olha só, versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, ou seja, os levitas, os sacerdotes. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Enquanto é mensageiro do Senhor dos Exércitos, Deus está falando através dele. Deus está falando através da vida dele, não é ele que fala, é Deus que fala através dele. Agora, se ele não tem o conhecimento de Deus, sobre o que ele vai falar? Por isso, irmãos, que uma das marcas da igreja fiel é a pregação pura, constante e zelosa da palavra de Deus. Deus queira que jamais aconteça, mas se fosse o caso de acontecer, a Bíblia fechada, dê um versículo, fecha a Bíblia, vamos falar sobre esses assuntos. Não, então já não está se pregando mais a palavra de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. O mensageiro do Senhor, o sacerdote, fala a palavra de Deus. O povo precisa da palavra de Deus, o povo precisa do conhecimento de Deus. Se o sacerdote, então, rejeita a lei, ele está rejeitando Deus, o que ele vai entregar para o povo? O que ele tem a dizer? Mas ele é engraçado, ele conta muitas piadas, ele conta história, ele fala muito bem. Não importa.
Está com ele a palavra de Deus? Nós queremos então, irmãos, a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Foi uma ênfase dos reformadores, não a tradição dos concílios da Igreja Católica Romana, não, somente a palavra de Deus. Ficou conhecido como sola escritura, ou seja, somente a Escritura. João Calvino, certa vez, foi expulso da cidade. A polícia da cidade, cavalo, tudo expulsou, ele foi para um outro lugar, pregou a palavra de Deus. A cidade, irmãos, começou a declinar. Tanto que Deus usava aquele homem na vida da cidade, na economia, naquela faculdade que foi criada. A cidade de Genebra, que até hoje recebe o fruto dessa herança da Igreja Reformada, cresceu, evoluiu, as mulheres que estavam na prostituição estavam agora nos bancos da igreja e etc. Era uma Corinto restaurada. Chamaram ele de volta, porque a cidade começou a declinar novamente, sem a pregação daquele servo de Deus. Quando ele voltou, irmãos, a igreja estava lotada. O que ele vai falar? Foi expulso da cidade? Será que ele vai fazer um discurso e tal? Sabe o que ele falou? Irmãos, nós paramos, se eu não me engano era Josué alguma coisa. Josué capítulo tal, versículo tal. Vamos continuar. E pregou. Por isso que o mundo e até o Brasil, que ele enviou missionários para cá, foi abençoado com a vida daquele homem que tinha um compromisso com a palavra de Deus. Ele não falaria de outra coisa senão este assunto: Jesus Cristo e este crucificado, como fez Paulo. Um homem muito atuante na cidade, que se posicionava assim, mas pregação, Bíblia. O sacerdote então rejeitou o conhecimento de Deus, seria rejeitado. Esqueceu da lei de Deus, Deus se esqueceria dos seus filhos também. Será que os meus filhos são mais crentes porque eu realmente tenho buscado a presença de Deus ou são menos porque eu não tenho buscado? Isso é um peso muito grande. Nós precisamos, irmãos, então orar muito pelos nossos filhos. Orar, 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 ensinar, ensinar, ensinar. Nós devemos ser coerentes com a nossa fé, viver de uma forma correta, para que os filhos possam olhar e dizer: o meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. São falhos, pecadores, todo mundo sabe que todos nós somos, mas eles amam o Senhor, eles buscam o Senhor, eles querem o Senhor. Nós somos, irmãos, uma influência muito grande assim na vida dos nossos filhos, mais do que nós imaginamos. Olha só o que Deus está dizendo: eu me esquecerei de teus filhos por tua causa, porque eles aprenderam o erro através da sua vida. Irmãos, acho que isso seria uma das coisas mais difíceis de ouvir da parte do Senhor. Os teus filhos não serão abençoados porque você se esqueceu de mim. Eles aprenderam o mal porque você praticou o mal. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu multiplicarei, eu mudarei a sua honra em vergonha. Mais pessoas significava mais pecados. Que coisa terrível, não é? A igreja está crescendo? Bênção. Mas que seja mais luz, mais santidade, mais vida. Aquela igreja tem um monte de gente, mas há um pecado terrível ali no meio da congregação e há um culto que não agrada a Deus e tal. Então, daí que está cheio de gente. E daí que tem um monte de filhos. São filhos para Deus. São pais que vivem com Deus. Senhor, eu quero viver muito. Para que quer viver muito? Para Deus?
Quando Deus inverte, então, a honra em vergonha. Coisa terrível. Quando a pessoa tinha honra, era estimada, mas agora Deus reverteu isso. É vergonha, é descaso, é algo desprezível aos olhos de Deus. Olha o que acontecia, coisa terrível, versículo 8: alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Tinha um sacrifício que o sacerdote poderia comer daquela carne ali sacrificada, vamos dizer assim, assada. Então o animal lá era oferecido, queimado, e aí tanto o ofertante quanto o sacerdote poderiam comer aquela carne. Apenas algumas partes não poderiam, que é dedicado totalmente a Deus. O que o Senhor está falando aqui? Os sacerdotes estavam apreciando tanto aquela carne que se esqueceram do motivo daquele sacrifício. Então, eles estavam achando bom que o povo pecasse mesmo para ter muita carne para comer. Que coisa, não é? Eu quero ganhar muito dinheiro. Para que quer tanto dinheiro? O que vai fazer com isso? Eu quero carne, eu quero comer. Olha só, da maldade dele tem desejo ardente. Em Corinto, Paulo disse: vocês não estão participando da ceia do Senhor. Porque antes eles tinham uma refeição comunitária, que era chamada festa ágape, festa do amor. E aquela igreja tinha uns irmãos mais ricos, outros bem pobres. E uns não estavam esperando os outros, que realmente precisavam se alimentar, estava uma situação mais difícil. E Paulo diz: vocês não esperam aqueles que não têm as coisas em casa e depois querem participar da mesa do Senhor? Daí Paulo disse nesse contexto: esperai uns pelos outros. Por que não esperou? Por que não pensou no irmão? Queria comer. Esses aqui também estão com esse desejo desenfreado de comer. E quando Israel reclamou, Deus, a sua misericórdia, enviou as codornizes. O povo estava comendo, mas com aquele prazer pecaminoso. Deus matou lá alguns deles. O sacerdote, tendo esse prazer ali, naquele sacrifício, mas de uma forma carnal. Aquele momento deveria ser de comunhão entre o sacerdote, o ofertante e Deus, porque era um sinal da reconciliação. Mas não deveria ser um prazer da glutonaria, ou seja, o prazer da comida em si. Deveria ser o prazer da comunhão com Deus. Então vamos só para ilustrar, vai no restaurante com a esposa, com os filhos, mas a alegria é comer aquela comida, bem preparada, etc., tão esperada, e não estar com os outros, por isso que fica no celular, ao invés de conversar. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui, esse prazer pela carne, pela comida. E quanto mais melhor, vamos fazer mais sacrifícios, o povo está pecando, vamos comer mais. É isso que eles olhavam. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Como é o povo, assim é o sacerdote. Começa sempre na liderança, o exemplo. Primeiro exemplo, irmãos, nós queremos observar naqueles que estão à frente. Os irmãos devem ter visto que o Biden, o presidente dos Estados Unidos, falou para o presidente lá da Ucrânia: olha, se você quiser vir para cá, eu te trago em segurança, etc. Os irmãos viram o que o presidente da Ucrânia falou? Eu preciso de munição, não de carona.
Essa foi a resposta dele. Estava ele lá com roupa de guerra. Ele poderia escapar ali rapidinho com o presidente, se refugiar lá em algum lugar, mas ele está lá dando um excelente exemplo de presidente, daquele que está à frente. As pessoas se sentiram estimuladas a lutar naquela guerra muito desigual, porque aquele que estava à frente realmente estava ali lutando, dando um bom exemplo, irmãos. Um bom exemplo. Aquele que está à frente tem que dar um bom exemplo para os outros. Paulo diz que os irmãos, vendo Paulo preso, se sentiram ainda mais estimulados para pregar o evangelho. Aquele líder quase que incomparável na história das batalhas, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele estava sempre à frente do exército, não dando as ordens lá da montanha como os outros. Ele estava à frente. E às vezes quando o exército começava a recuar, ele pegava o seu cavalo preto e ia na frente, lá enfrentando, quase morrendo, mas ele estava ali. Uma coisa fundamental para qualquer liderança, liderança é aquele que está à frente, servindo, é o exemplo. Jesus veio e deu o que, irmãos? Exemplo. Ou seja, ele mostrou como faz. Ele mesmo fez. Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele ensinou, ele suportou, ele aguentou, ele foi até a cruz. Então ele está dizendo o seguinte: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Ele se negou. Tome essa cruz. Ele tomou, literalmente falando, e siga-me, porque ele foi à nossa frente. O que acontece quando o pecado está presente na nossa vida? Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Falta do conhecimento de Deus, porque falta o conhecimento da lei e porque falta a adoração verdadeira. Irmãos, quando nós nos afastamos de Deus, nenhuma comida será gostosa, viu? É isso que Deus está dizendo aqui. Não vai ter prazer. Vai ganhar dinheiro, mas para colocar num saco furado. É a ideia de Ageu também. Pega um cobertor, mas não se aquece. Está numa situação, num contexto de alegria, mas não se alegra. O que acontece? Comerão, mas não se fartarão. Não faz bem, não traz alegria. E por outro lado, às vezes é uma comida ali tão simples, mas é tão grata e tão feliz, que Deus está naquela refeição. Não é bonito ver como uma pessoa, uma condição muito humilde, é tão feliz? Porque tem Deus na vida. E às vezes você olha um rico e ele é miseravelmente infeliz. Não estou falando que há virtude em ser pobre e há demérito em ser rico. Não, tanto faz, esse não é o ponto. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: não é isto que traz alegria para a nossa vida. Não é a riqueza, não são os tesouros desta vida, não é comida, não é bebida, as vestes caras, não é isso. É Deus. E aí na presença do Senhor, quando o lar está adorando a Deus, quando o povo está em comunhão com Deus, as refeições são refeições alegres, prazerosas, que trazem sim a satisfação. Comerão, mas não se fartarão. Hoje há um desequilíbrio que é da alimentação, em que a pessoa às vezes ela não está com fome, mas ela quer comer, e comer, e comer, e está sempre procurando alguma coisa. Uma das questões é ansiedade. Ansiedade, pode ser ansiedade. Não é que a pessoa precisa comer, quer comer, já comeu, mas está ali inquieta. Ansiedade.
frustração, falta de sono, um monte de coisa. Mas eu queria incluir também aqui, pode ser falta de Deus, por isso que tem tanta inquietação. Hoje é domingo, normalmente é almoço familiar, é uma bênção. A Bíblia não está condenando isso. Reunir a família, as crianças ali correndo, brincando, isso aí é maravilhoso. Se não tem, que tenha. Mas já viu quando não tem a presença de Deus ali, não tem oração, não tem comunhão, às vezes se reúne para brigar. Porque está faltando não a comida, não uma refeição preparada melhor, está faltando Deus. Deus. Mais de Deus na nossa vida. O que tira o entendimento? Versículo 11, a sensualidade, prostituição, é a ideia aqui. Não ter compromisso com uma pessoa, sensualidade, olha só, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Deus vai impedir a questão de ter mais filhos, porque ele fala que multiplicarão. Agora, você acha que Deus vai abençoar? Eu quero ter muitos filhos, mas está vivendo na prostituição, no adultério. Como assim filhos? A prostituição ligada à pornografia, ligada à falta de compromisso com uma pessoa. Quando Paulo diz assim que o presbítero seja marido de uma só mulher, não está falando somente que não pode ter 2 ou 3 ou mais. Ele está falando que ele seja totalmente devotado, que o coração dele seja de uma só mulher. Quase que vendo a outras como se fossem homens, é isso que ele quer dizer. Marido de uma só mulher, a minha mulher é esta, eu não olho para outra, eu não converso com outra, eu não penso em outra, eu sou marido desta mulher, eu sou homem desta mulher. A pornografia, a prostituição, o adultério, o olhar cobiçoso, isso tira o entendimento. O vinho e o mosto, ou seja, o vinho velho, o vinho novo, a bebida, o álcool, tiram o entendimento. Questão sexual e a bebida. A pessoa pensa menos. A pessoa age de uma forma insensata. A pessoa vive em tolices, porque está entregue aos prazeres. Que Deus arranque isso da nossa vida. Antes, irmãos, a gente não precisava nem falar de algumas coisas. Porque os cristãos já tinham muito claramente assim na cabeça, não é para fazer. Agora, o pessoal fala assim, não, mas um pouquinho só não faz mal. Mas o seu filho está vendo esse pouquinho só. O copo social, aspas, lá na rua do Mackenzie, onde dava aula, era desse tamanho assim. Social, desse tamanho. E é terrível como a pessoa pode querer algo sempre maior, mais intenso. E aí vai caindo numa situação cada vez pior. Porque o pecado é que nem aquela linha que o caçador coloca, aí o bicho chega perto, ele puxa assim, e puxa, até chegar perto dele. Isso é o pecado. Satanás então vai puxando. Ele vai dando prazeres cada vez maiores, mas isso ele está matando e acabando com a vida da pessoa. Prostituição. E a nossa cidade está cada vez mais, né? Antes não tinha aqui perto, mas você passa ali na Timóteo Petiada, agora tem. Cada vez mais perto. Antes você sabia que tinha alguns lugares da cidade, perto lá do Mackenzie, tinha um monte de situações mais deploráveis possíveis que a pessoa faz com o corpo, etc. Mas essa permissão que a sociedade tem dado para uma vida sexual desenfreada, acontece isso. Sensualidade, então não é somente de sensual, ou seja, provocador, é a ideia mesmo da prostituição, da falta de compromisso, bebida, comida, prazer demais e pouco de Deus. Pouco de Deus.
Quem que eles buscavam? Versículo 12, a falta de entendimento, olha só. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Abandonaram Deus, alguma coisa colocaram no lugar. Idolatria. Agora algumas pessoas pegam esse espírito de prostituição como se fosse um demônio que leva à prostituição. Então esse demônio está na vida da pessoa e ela se prostitui, ela se entrega a essa sexualidade permissiva porque tem um demônio agindo ali na vida dela. Pode ser alguma influência realmente, mas irmãos, a ideia de espírito de prostituição aqui está ligada ao desejo na prostituição. Lembra nos desenhos? A pessoa ficava assim indecisa entre fazer uma coisa boa e uma coisa ruim. Então aparecia um anjinho aqui. Vai, ajuda ele, não faz isso não. Aí do outro lado, como se fosse um diabinho, né, como é pintado. Não, vai, faz, dá o troco, não sei o quê. O problema dessa ideia é que é algo externo a nós. Alguém falando aqui fora, e alguém falando aqui também fora, do outro lado. A ideia de espírito de prostituição é algo que nasce dentro. Lembra que Jesus falou em Marcos 7? Do coração dos homens procedem os maus desígnios. Dentre eles, prostituição, está escrito lá. Caiu então na idolatria, sacrifícios. E olha só, eles sacrificavam debaixo de árvores bonitas, largas, com sombra, ou seja, um ambiente confortável para cair na idolatria e para se prostituir. Às vezes em Oséias nós não sabemos exatamente se está falando da prostituição do culto, ou seja, no sentido espiritual, deixar Deus e buscar outros deuses, ou se está falando da prostituição, digamos assim, mais literal, física, do homem com uma mulher. Mas normalmente se tem as duas, porque o culto a Baal tinha também a prostituição do corpo ali mesmo, dos adoradores. Por isso que eles gostavam, por isso que eles buscavam, por isso que eles queriam um ambiente ali confortável, como diz aí o versículo 13, árvores com sombra, terebintos, árvores frondosas, cheias, ricas. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Que coisa terrível, por onde você olha tem prostituição aqui. Coisas ilícitas, coisas graves. Nos dias de Noé, padrão de tudo aquilo que era desenfreado. Ló, cercaram a cidade e bateram na porta, lá, se você não trouxer, a gente vai arrombar a porta e vai trazer para cá, para abusar. E diz lá, os velhos e os moços. Foi começando. A homossexualidade, que é pecado aos olhos de Deus. Hoje é a pauta. Querem enfiar esse assunto em tudo. Até Sabão em Pó quer falar sobre isso. Mercado, Burger King, tudo quer falar sobre esse assunto agora. Quer enfiar nas escolas também. Por quê, irmãos? Não é uma questão política só, ou de ser dessa linha ou da outra. É algo contra Deus. É a rebeldia contra Deus, contra a igreja. Um amigo do Jean Willis falou assim, nós temos que acabar com a Bíblia. Há essa intenção. Porque uma sociedade prostituída, imoral, acaba com o quê? Aquilo que aos olhos de Deus é mais precioso, a família. Mas não é a igreja? Irmãos, a igreja é constituída do quê? Das famílias. Não tem nenhuma separação aí, igreja, família, porque é uma coisa só, de fato, aos olhos de Deus. Filha, nora, sacerdote. Amados irmãos, possamos dizer, Senhor, livra a minha vida.
livra a minha família. E se você errou nesse sentido que eu tenho falado até aqui, que hoje seja o fim. Fala, Senhor, eu não vou cair mais nessa história, eu não vou cair mais nestas coisas, eu não vou olhar mais, eu não vou desejar mais, eu não vou assistir mais, eu não vou ficar mais. Eu quero ter uma vida santa. Deus diz no versículo 14, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Olha aí a questão, que acontece as duas coisas. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Eles tinham o mesmo discurso que nós ouvimos hoje. Eu quero ser feliz. Eu quero beber. Eu quero comer. Eu quero aproveitar este carnaval. Eu quero ter uma vida sexual assim, livre, sem compromisso. Então Deus está dizendo aqui, sabe o quê? Eu não vou castigar as filhas e as noras, porque elas estão sendo infiéis aos seus maridos, porque os maridos também são. Que o povo de Deus seja um povo santo, nessa sociedade de trevas, hoje. Que o povo de Deus seja luz, que a sua televisão agrade a Deus, que o seu celular não tenha coisas ilícitas, conversas, assistindo coisas que desagradam a Deus, que o seu olhar seja um olhar aprovado pelo Senhor Jesus na semana. Deus está dizendo, se eu fosse castigar, eu teria que castigar todo mundo aí. É isso que Ele está dizendo. E Ele castigou, porque foram para o exílio. Amados irmãos, namoro santo, casamento santo, intimidade com a sua esposa e pessoas do sexo oposto. Seja radical nas coisas. Sabe aquele servo de Deus, Billy Graham? Foi um homem de Deus, muito usado por Deus. Mas, irmãos, ele era tão sério, alguém poderia dizer até que ele era meio radical, mas ele era tão sério nas coisas, que nem um elevador ele pegava com uma mulher sozinha. Se era radical, não era, não sei. Mas, irmão, ele tinha aquele princípio, ele não cedia. Versículo 15 para encerrar. Ainda que tu, ó Israel, ou seja, o reino do norte, queres prostituir-te, aí está falando da adoração. Contudo, não se faça culpado Judá. Ou seja, se o reino do norte está desencaminhado, que o reino do sul não se desencaminhe. Ou seja, todo mundo no seu trabalho está longe de Deus, que você não esteja. Os jovens estão todos seguindo esse caminho, não siga Jesus. Ah, mas todo mundo está fazendo, não importa, seja você fiel a Deus. Fique só você e a sua família dentro da arca, que o mundo inteiro pereça, mas que a sua família seja salva. Nem venhais a Gilgal. É interessante que Gilgal foi um lugar de avivamento. Ali, um lugar em que Deus foi buscado. Perto do acampamento ali de Jericó. Não subais a Bet-Aven. Bet-Aven é casa de iniquidade. Bet é casa no hebraico. Por isso que Betel, casa de Deus. Está fazendo então um trocadilho aqui com as palavras. Vocês não buscam a casa de Deus. Vocês buscam a casa da iniquidade. E o lugar de conquista e vitória agora é um lugar de perdição. Nem jureis dizendo, vive o Senhor, porque era tudo da boca para fora. Israel era rebelde, estava entregue aos ídolos. Termina de fazer uma coisa desenfreada, já busca outra. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. E os príncipes, que deveriam ser tão honrados, pessoas exemplares, amam apaixonadamente a desonra. Por isso que eles iriam de Israel para o exílio, o vento aí, as asas, e seriam envergonhados. Talvez você esteja pensando, Deus, eu não quero isso, Deus, para a minha vida. Absolutamente eu não quero. Que bom. Só precisa de uma coisa: crer no Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele e realmente andar com Deus.
Rejeite aquilo que Deus rejeita, irmão. Ame aquilo que Deus ama. Conheça o Senhor. Esse mundo está apodrecido. Permaneça você um santo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama a palavra de Deus, que obedece. E que Deus guarde a nossa igreja, para que os sacerdotes, os oficiais, os líderes conheçam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Peço para que o irmão Alain ore, dedicando nossas vidas a Deus. Soberano Deus, nós louvamos o Senhor por esta mensagem que Deus nos trouxe. Rogamos a Deus que o Santo Espírito, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a aplicarmos, ó Deus, o que acabamos de ouvir, fazendo com que as nossas vidas, ó Deus, esteja sendo santificada, ó Deus, pelo Senhor, que nós, ó Deus, nos dediquemos, ó Deus, em aprender mais da Tua palavra e colocar em prática no nosso dia, para que nós não esqueçamos, ó Deus, daquilo que nós temos ouvido. Amém, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos uma vida santa, piedosa, cheia do Espírito Santo, ó Deus, fazendo com que o nosso homem interior seja fortalecido, Senhor, a cada dia, para que, ó Deus, aquilo que é externo não venha entrar em nossos corações, porque, ó Deus, sabemos que o Espírito Santo faz morar em nossos corações, porque o Senhor nos salvou através de Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a praticarmos a Tua palavra, pregando o Teu Santo Evangelho, anunciando, Senhor, as Sagradas Escrituras, aqueles que se perdem, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida santa e reta, Deus, para a glória e louvor do Teu Santo nome. Obrigado, Deus, por esta meditação, obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor.